Capítulo 353 Uma verdade revelada e Guduranis ressuscitado. A batalha contra Rikudou, que liberou o instinto de Guduranis, foi extremamente feroz e para as lâminas de 5 cores, pelo menos. Conteúdo patrocinado. Jennifer grunhiu enquanto cruzava os braços para se proteger de um ataque dos braços do Rei Demônio de Rikudou. Mas embora ela tenha conseguido resistir ao golpe, ela não conseguia mais se mover. Aproveitando essa oportunidade, Rikudou empurrou o ataque. Morrer, ele rosnou. Eu vou matar você e me tornar o único deus deste mundo. Um número incontável de braços emergiu de suas costas e foram disparados como projéteis, lançando punhos cheios de mana com atributos de morte. Mas não foram dirigidos a Jennifer. O único deus. Parece que você finalmente perdeu o raciocínio necessário para esconder suas verdadeiras intenções, disse Vandaliel. Ele transformou seus braços nos ovidutos do Rei Demônio para lidar com os punhos negros se aproximando dele. Flame Prison Death, ovo de fogo rápido. Ele disparou uma saraivada de projéteis de ovos cheios de gordura do Rei Demônio que explodiram ao entrar em contato com os punhos negros, causando pequenas explosões que os transformaram em cinzas. Embora a batalha contra Rikudou não tenha sido feroz para Vandaliel, ele foi forçado a ser cauteloso. Derrotar Rikudou não faria com que os monstros que apareciam na cidade desaparecessem. Se ele tentasse matar Raiz e Rikudou ao mesmo tempo, Raiz acabaria ajudando Rikudou a evitar que isso acontecesse. E as circunstâncias eram diferentes para Jennifer e Diana e para os outros 3 membros do partido. Volte, Jennifer. Raiz avisou enquanto ele e Edgar apontavam suas armas para Rikudou. Com o apoio deles, Jennifer tentou recuperar o equilíbrio e se distanciar de Rikudou, mas alguém interferiu. Aprisionamento da serpente de lama. Flash único. Uma cobra feita de lama rapidamente envolveu o corpo de Jennifer, imobilizando-a, e um bastão com decorações em forma de corações e estrelas desceu sobre ela. Jennifer sacudiu a força cobra de lama viscosa com sua força física e mana, que havia sido melhorada pela descida do espírito heróico, depois grunhiu enquanto bloqueava o cajado com suas manoplas. Por que você está mirando em mim? Ela exigiu. Porque você é um incômodo, é claro, respondeu Kanako, aquela que a estava atacando. O quê? Pessoal, seu inimigo também é Rikudou, não é? Você e aquele elfo são incômodos que estão nos impedindo de derrotar Rikudou. Chute de garra feroz. Eu e Diana. O que você está falando? Enquanto Kanako dava um chute com a perna que ela havia transformado em uma garra, Jennifer torceu o corpo para evitá-lo. Kanako tentou persegui-la e continuar atacando, mas foi forçada a recuar para evitar as balas da morte que repentinamente foram disparadas em sua direção. Então é assim, Jennifer murmurou com uma expressão irritada ao perceber que quem disparou as balas da morte foi Rikudou, que havia escapado dos ataques de Raiz e Edgar. Ela e Diana estavam sendo usadas por Rikudou como escudos para protegê-lo de Vandaliel. Vandaliel não hesitaria em matar Raiz, Edgar e Delisa, aqueles que mataram Darcia. Ele estava atualmente priorizando derrotar Rikudou, mas não se importava com o que aconteceria com os 3 nesse processo. Na verdade, ele queria matá-los no processo. Mas isso não era verdade para Jennifer e Diana. Esses 2 se juntaram às lâminas de 5 cores depois que Raiz e seus companheiros restantes se mudaram para o reino Orbaum. Ou seja, esses 2 não foram responsáveis pela morte de Darcia. Assim, Vandaliel estava fazendo uma tentativa deliberada de não matá-los. Rikudou percebeu isso e estava se aproveitando de Jennifer e Diana em casos como esse. A prova disso foram as balas da morte que ele disparou contra Kanako para apoiar Jennifer e para que ele pudesse continuar a usá-la. Eles ainda não tinham notado isso. Você não precisava deixar isso óbvio para eles, Rikudou amaldiçoou Kanako. Ele tinha uma expressão amarga enquanto lidava com os ataques contínuos de Raiz e Edgar com as armas do Rei Demônio. Mas mesmo assim começou a ridicularizar Kanako. Tsuchiya-kun, quem teria pensado que você tomaria a iniciativa de realizar voluntariamente o trabalho sujo de se livrar desses incômodos sem sequer ser solicitado, em nome de um proprietário com o qual você não está familiarizado? Que inesperado, disse ele, suas palavras cheias de desprezo. É um cachorro muito leal, não é?
Parece que Vandaliel foi um proprietário mais capaz do que Amemiya Hiroto. Ei, pare de me elogiar de repente, você vai me deixar doente, retrucou Kanako. Certo, Van? Conteúdo patrocinado. De fato, concordou Vandaliel. Para ser franco, é nojento. Os fragmentos do Rei Demônio finalmente fizeram você enlouquecer? Havia muitos que se autodenominavam cães, como Isley e Eleanora, então ser chamado de cachorro não soava mais como um insulto para Kanako e Vandaliel. E se você for me comparar a um animal agora, eu seria um pássaro, certo? Kanako acrescentou. Com seu equipamento de transformação ativado, ela era como uma ave do paraíso com suas lindas asas abertas. No entanto, suas asas e garras eram partes de seu corpo real que ela havia transformado, e o design do equipamento de transformação em si era bastante simples. A parte principal era um traje tipo colã que deixava suas costas quase completamente nuas para permitir que ela criasse asas. Havia uma decoração em formato de saia curta em volta da cintura e meias altas que iam até a metade das coxas. Seus braços também estavam escondidos por luvas longas até os cotovelos, então pareciam muito comuns em comparação com as asas que ela criou usando o caos. Rikudou fez um barulho descontente. Sempre tem um retorno, não é? Usando fragmentos do Rei Demônio e magia do atributo morte para coisas tão tolas. Vandaliel. Por que você não percebe que seus atos são atos de desprezo contra seu próprio poder? Não sei se é porque você despertou seu instinto, mas parece que você ficou bastante mal-humorado, observou Vandaliel. Além disso, seus valores são incompreensíveis para mim. Não tenho ideia de por que você pensaria que estou demonstrando desprezo pelo meu poder ao usá-lo de diversas maneiras eficazes. Vandaliel criou metal líquido com magia de atributo morte, produziu corantes com os sacos de tinta do Rei Demônio e usou a criação do Golem para transformar o metal líquido em roupas. As miçangas e o tecido lamê também foram materiais criados a partir de fragmentos do Rei Demônio. Vandaliel não sentiu necessidade de hesitar em usar fragmentos do Rei Demônio e magia de atributo morte para tais coisas. Ele estava simplesmente se usando para realizar as coisas que queria fazer. Essa foi a razão de Vandaliel viver, era uma forma de ele se conectar com outras pessoas e isso lhe trouxe alegria. Embora ele pudesse imaginar quais eram os valores de Rikudou, eles não eram algo que ele pudesse entender ou simpatizar. Não há razão para me criticar quando tudo o que fiz foi criar equipamentos que funcionam bem para meus companheiros, usando materiais que posso produzir livremente. Na verdade, dado o que aconteceu em Origin, não foi você quem demonstrou desprezo pela magia do atributo morte, disse Vandaliel. Rikudou usou seus próprios companheiros, que eram indivíduos reencarnados como ele, bem como crianças inocentes, em experimentos humanos. No final, ele deixou o mundo de Origin uma bagunça completa. Graças a ele, a magia do atributo morte tinha uma reputação consideravelmente terrível em Origin, e a única coisa que impedia essa reputação de chegar ao fundo do poço era o fato de Vandaliel ter impedido a tentativa de Rikudou de realizar um massacre indiscriminado da população mundial. A parte de Vandaliel que se juntou ao deus da origem estava suspirando pesadamente, imaginando quando Meku e Hiroshi seriam capazes de retornar ao seu próprio mundo. Mas Rikudou não refletiu sobre suas ações passadas. Seu bastardo sem vergonha. Sua raiva ficou ainda mais feroz, provando que a observação de Vandaliel sobre ele ter ficado mal-humorado estava certa. Sua raiva contra Vandaliel e seus subordinados estava rapidamente se tornando incontrolável. Em sua vida anterior, Rikudou realizou sua conspiração pelas costas dos Bravers por cerca de 10 anos. Ele atuou como o melhor amigo de Amemiya Hiroto. Para onde foram essa perseverança e fortaleza mental? Até ele estava começando a se fazer essa pergunta. Mais importante, a primeira prioridade é matar esses idiotas. Matá-los porá fim a tudo. Sua perplexidade insignificante foi apagada pela raiva que crescia incessantemente dentro dele, pela sensação de onipotência dada pela humana que acompanhava essa raiva e, acima de tudo, pelos gritos de seu instinto. Isso mesmo. Agora que estou em um estado em que liberei totalmente o instinto de batalha e sobrevivência, enquanto minha capacidade de raciocinar ainda está intacta, sou o ser mais poderoso. Não há como perder. Nesse caso,
Permita-me testar se esse equipamento ou como você o chama pode resistir à minha magia. Rikudou disse, transformando sua raiva transbordante em intenção de matar e concentrando sua mana para criar um novo feitiço de atributo de morte. Enxame de lâminas assassinas. Essas lâminas ceifarão suas vidas. Pegue isso. O atributo mortal mana assumiu a forma de um número incontável de lâminas, e Rikudou as liberou para esfaquear e cortar qualquer ser vivo na área até a morte. Droga, um ataque indiscriminado. Heinz murmurou. Provocação extrema. Não está funcionando, disse Delisa. As lâminas de um Killing Blade Svarmrm pareciam procurar automaticamente matar todos os seres vivos na área, exceto Rikudou, o lançador do feitiço, ou várias lâminas também foram lançadas contra Heinz e seus companheiros, não apenas Vandaliel e Kanako. Talvez vendo isso como uma boa oportunidade, ou talvez tentando atacar as lâminas de 5 cores enquanto estava nisso, Vandaliel lançou um balas ocas para tentar esmagar o enxame de lâminas assassinas. Mas as lâminas da morte conjuradas por Rikudou cortaram as balas ocas. Que estranho isso acontecer, mesmo que você tenha muito mais mana, Van, disse Kanako. Suspeito que ao concentrar sua mana na forma de lâminas, a quantidade de mana concentrada nas pontas das lâminas supera a do feitiço do grande Vandaliel, disse Gulfadgar, analisando o feitiço. Entendo, isso derrota o poder defensivo de uma superfície usando uma borda. Ele pode estar podre até a medula, mas tem habilidade. Ainda assim, isso significa apenas que temos que evitar seus limites, certo? Disse Kanako. Kanako e Gulfadgar lançaram feitiços para repelir as lâminas. Gulfadgar mudou sua direção distorcendo o espaço, enquanto Kanako manipulava pedras conjuradas por um feitiço de atributo terra para atingir os lados planos das lâminas. Heinz e seus companheiros pareciam ter compreendido o que foi demonstrado pelos ataques de Kanako, com Jennifer e Diana voltando a se concentrar na defesa, elas conseguiram lidar com o Killing Blade Svarmrm também. E como eles estavam reunidos em um só lugar, Vandaliel lançou um feitiço de uma magia do Espírito de Deus, o que fez com que os fantasmas assumissem a forma de uma caveira de chamas vermelho-pretas que fechava suas mandíbulas sobre eles. Conteúdo patrocinado. Eu sei que você se orgulha de sua habilidade. É claro que não é de tal forma que não possamos lidar, disse Vandaliel. Na verdade, as técnicas que aperfeiçoei através de muito treinamento são eficazes contra você, mas ao mesmo tempo, sua vasta reserva de mana é problemática, disse Rikudou. No entanto, com a habilidade Avalon, estou aprendendo o poder de Guduranis e expandindo minha própria reserva de mana enquanto conversamos. E não só isso. Meus peões se reuniram. Monstros fugiram da cidade abaixo, que em grande parte se transformou em escombros. Eles voavam usando asas, habilidades especiais ou feitiços, e tentavam se reunir sob o comando de Rikudou. Você realmente acha que faz sentido trazer monstros fracos para a luta neste estágio? Vandaliel questionou. Embora eles possam estar fracos agora, com meu mana. Com o mana do Rei Demônio Guduranis fortalecendo-os, nem mesmo você será capaz de derrotá-los tão facilmente, disse Rikudou. Rikudou poderia lançar fortalecer letalidade para aumentar o poder ofensivo dos monstros e um Death Delay para garantir que eles continuariam a se mover por um tempo, mesmo depois de serem mortalmente feridos. E era possível que ele fosse capaz de criar imediatamente alguns outros novos feitiços para fortalecê-los. Na verdade, seria um pouco problemático se isso acontecesse, disse Vandaliel. Heinz e seus companheiros, que ficaram de fora da conversa, e Kanako, que se preparava para a situação que se aproximava, fizeram uma careta. As coisas não seriam apenas um pouco problemáticas ou para eles. Venham monstros. Receba meu poder e... Mas a voz de Rikudou foi subitamente abafada pelos gritos aterrorizados e gritos de morte dos monstros. Os monstros foram sendo abatidos um após o outro pelos tiros de canhão de 4, que havia terminado de evacuar as pessoas, bem como pelos ataques de Borkus e Godvin, que os perseguiram quando saíram do solo. O mais ameaçador de tudo era o ser parecido com um dragão que estava de pé. Knochen, que havia usado a forma de dragão ancião.
Com suas asas de osso abertas, ele rugiu ferozmente enquanto liberava seu sopro venenoso do dragão ancião em um canto da cidade que todas as pessoas haviam deixado, incluindo os aventureiros e soldados. Seu veneno era tremendamente poderoso, corroendo até mesmo os dragões golems Mithril e Adamantite de lá, que normalmente seriam considerados imunes ao veneno. Eles gemeram enquanto enferrujavam e desmoronavam. Mas Knochen parecia não estar interessado em presas que não tivessem ossos. Com um gemido entediado, ele jogou os destroços dos golems em uma direção onde não havia edifícios, então se dirigiu ao próximo grupo de monstros para lutar. Caramba! Monstros! Depressa e saia da dungeon! Rikudo gritou, entrando em pânico enquanto observava os monstros caindo diante de seus olhos antes que eles pudessem chegar ao alcance para ele lançar seus feitiços sobre eles. Mas os monstros não mostraram sinais de atender seu chamado. Nenhuma mudança pôde ser vista entre os monstros que não tinham a capacidade de voar ou não podiam porque estavam envolvidos em batalha, nem na taxa com que novos monstros apareciam nos portões da cidade, que agora estava vazia de outras pessoas além dos aventureiros e dos cavaleiros que lutam contra eles. Rikudo gemeu de frustração. Se o seu plano tivesse sucesso, teria sido um pouco problemático, mas não parece que dará certo, disse Vandaliel. Sua consciência estava conectada aos familiares do Rei Demônio que lutavam contra as ondas de monstros que surgiam dentro da dungeon. Assim, ele sabia que a taxa de entrada de novos monstros na cidade não aumentaria. De repente, houve um silvo familiar. Van, estamos aqui. Vandaliel-sama. Aqueles que vieram para o campo de batalha não eram os monstros de Rikudo, mas Pet e Pen. Pen carregava Palvina, e Luvesfol e Isla também haviam chegado. Havia também o silencioso Randolph, que voava usando magia espiritual. Vandaliel-sama, o rei e sua turma foram recuperados com segurança pelo grupo de San. Isla relatou. A evacuação das pessoas na cidade está mais ou menos completa, e Sansan e os outros estão procurando por alguém que possa ter sido deixado para trás. Knochen e Quatro disseram que vão manter distância, só para garantir. O grupo de Simon está fazendo o possível para garantir que ninguém interfira também, disse Palvina. Ah, eles estão mantendo a Azagi ocupada. Vamos avisar Simon que se a Azagi for muito desobediente, não me importo se ele quebrar os ossos alguns milhares de vezes. Obrigado, Palvina e Isla, disse Vandaliel. E Dandolip-sensei, e a escola? Por que você pintou o cabelo, senhor? Ele perguntou a Randolph, cujo cabelo estava de volta à sua cor loira habitual agora que ele havia desfeito o feitiço que o tornava ruivo. Randolph ficou em silêncio por alguns momentos, depois endureceu sua determinação ao abrir a boca para falar. Não há problemas na escola. Os alunos, os professores além de mim e todos que vieram correndo para a escola foram evacuados para a dungeon. Meurilith e os outros estão guardando sua entrada, então monstros não conseguirão entrar. E não acho que isso seja algo que eu deva revelar em uma situação tão tensa como esta, mas... Randolph o verdadeiro? Você veio também, exclamou Raiz. Sua ajuda será muito bem-vinda agora, visto que o Rei Demônio Guduranis pode estar à beira da ressurreição, mesmo que você não seja nosso aliado. Leia a sala, seu pirralho. Eu mesmo estava prestes a contar a ele. Randolph disse com raiva. O esforço que ele fez para revelar sua verdadeira identidade foi em vão. Afinal, eu deveria ter revelado minha identidade mais cedo, Randolph pensou com pesar, mas agora era tarde demais para isso. Conteúdo patrocinado. Você é o Randolph? Não é Dandolip-sensei? Disse Palvina. A voz de Raiz foi alta o suficiente para que todos os presentes ouvissem o nome o Randolph o verdadeiro. Mas por alguma razão, houve alguém que insistiu no contrário. Espere um segundo, este não é o Randolph. Disse Kanako, alguém por quem Randolph tinha grande respeito. Não há como confundir essa voz. Essa pessoa é Rudolph, o bardo viajante. Randolph havia mudado o tom de sua voz e seus maneirismos de fala desde que começou a se disfarçar, mas parecia que não conseguiria enganar os ouvidos de Kanako.
Pensar que a verdadeira identidade de Dandolip Sensei e Randolph o verdadeiro seria Rudolph, disse Kanako, incrédula. Sinto muito, Kanako Sensei. Rudolph e Dandolip são nomes falsos e aparências nas quais me disfarcei. Como aquele pirralho ali tagarelou há pouco, meu nome verdadeiro é Randolph, o verdadeiro. Sou um aventureiro classe S que deveria estar aposentado, disse Randolph. Quando Kanako fazia apresentações regulares na cidade de Morksey, no ducado de Alcren, ela contratou Rudolph, bardo elfo de cabelo azul, como membro da equipe local. Ela percebeu que ele e Randolph eram a mesma pessoa, principalmente pela voz. Isso já era impressionante por si só, mas, e a verdade é que Rudolph também tinha sido um disfarce. O que? Você tem um desempenho tão espetacular, mas atuar nem é a sua profissão principal? Kanako exclamou em estado de choque. Sim, eu realmente sinto muito. Mas não é mentira que fiquei profundamente comovido com sua música e com a maneira como você ensinou essa música a outras pessoas, explicou Randolph. Vandaliel, também é verdade que você me deixou nervoso. Tenho certeza de que há coisas que você quer me dizer, mas por favor, esqueça-as por enquanto. O bardo viajante que Vandaliel havia encontrado anteriormente, um dos professores da escola preparatória de heróis a quem ele estava em dívida, era na verdade um aventureiro da classe S. Foi chocante, mas não foi uma traição nem nada. Kanako também ficou surpresa, mas foi isso. Assim, Vandaliel não relutou em aceitar que Dandolip era na verdade Randolph. Muito bem, disse ele. Este não é o lugar para falar sobre essas coisas. Claro, o próprio Rikudou parece ter o suficiente para fazer também. Rikudou estava em silêncio e olhando para alguém. Um ser tão significativo que o impediu de atacar e interromper a conversa ridícula entre Vandaliel, Kanako e Randolph. Vida. Pensar que um grande deus conseguiu uma embarcação capaz de permitir que ela descesse por um longo período de tempo. Rikudou murmurou incrédulo. Ele estava olhando para Darcia, a bela elfa de pele negra envolta em um brilho divino, parada em cima de Ledion, que havia se reunido em uma única massa mais uma vez. Rodcourt disse a Rikudou que ela era capaz de invocar vida para si mesma, mas ele ficou surpreso ao perceber que ela era capaz de sustentá-la por um longo período de tempo. Devo dizer que já se passaram 100.000 anos? Ou devo dizer prazer em conhecê-lo? De qualquer forma, parece que você é um ser que está em desacordo conosco, disse Darcia, que convocou vida para si e se tornou uma com a deusa, em um tom casual enquanto falava com o ser que era Rikudou, e ao mesmo tempo, um inimigo mortal. A propósito, a principal dona deste corpo é Darcia, e estou apenas emprestando meu poder a ela. Bem, não que eu me importe com o nome pelo qual você se refere a mim. Quase todo o seu tom de fala e comportamento era de Darcia, e sua consciência era principalmente de Darcia também. Mas a presença e o poder que emanava de todo o seu corpo eram imensos. No passado, Guduranis foi derrotado por Belvur, que convocou Alda para si, com o apoio de Farmalgold e Nineroad. Rikudou possuía as memórias de Guduranis e entendia o quão poderoso alguém era quando um grande deus era invocado sobre ele. Caramba! Se fosse apenas um espírito familiar ou um espírito heróico, seria diferente, mas ela mesma invocou vida e, pelo que parece, ela pode mantê-la invocada por mais tempo do que eu esperava, sem efeitos colaterais. Esta é uma situação inesperada. Não fará sentido manter as lâminas de 5 cores vivas. Rikudou pensou amargamente. Ele via os companheiros de Darcia e Vandaliel com desdém e desprezo. Vandaliel, sendo incapaz de sacrificar o povo de Orbaum e espalhando seus aliados pela cidade para salvá-los, seguiu seus planos. Mas os aliados de Vandaliel, derrotando a maioria dos monstros, evacuando as pessoas e reunindo quaisquer forças excedentes, foi um desenvolvimento inesperado. Nesse ritmo, mesmo que Raiz invocasse Belvur sobre si mesmo, ele e as lâminas de 5 cores seriam removidos do campo de batalha por Darcy e os outros, e Rikudou seria forçado a uma batalha com Vandaliel sem ninguém para usar como escudo. Se isso acontecesse, seria difícil para Rikudou sobreviver, mesmo com o instinto e as memórias do Rei Demônio. Na verdade, o instinto gritava para ele: as coisas ficarão perigosas nesse ritmo. E a resposta de um Danger Sense indéfibo estava cada vez mais forte.
Mas Rikudo não foi o único que estava encurralado, já as lâminas de 5 cores também estavam encurraladas. Heinz, esta é a nossa deixa para sair. Vamos voltar para onde Selen e os outros estão, disse Delisa, que poderia prever que eles sofreriam o mesmo destino de Rikudo, sendo removidos por Darcy e outros aliados de Vandaliel. Estes eram os aliados de Vandaliel, que tentava matá-los junto com Rikudo. Darcia, em particular, já havia dito a eles que ela nunca os perdoaria e, embora fosse apenas um corpo temporário, eles desferiram um golpe mortal nela. Era improvável que eles simplesmente expulsassem Heinz e seus companheiros sem violência. Você pode estar certo. Suponho que é hora de irmos, concordou Heinz. Se Vandaliel fosse derrotado, Heinz, que poderia invocar Belvood sobre seu próprio corpo, e seus companheiros seriam os únicos que poderiam impedir Rikudo. Embora Heinz tenha corrido para o local, Vandaliel se recusou a lutar junto contra o inimigo comum, mesmo que esse inimigo comum fosse aquele que ameaçava a destruição de toda a cidade de Orbaume, e possuía fragmentos da alma do Rei Demônio. Guduranis. Ele continuou lutando apesar disso porque não acreditava que Vandaliel certamente derrotaria Rikudo. E mesmo quando tentou recuar, Rikudo estava habilmente diminuindo a distância entre eles, manipulando suas posições e certificando-se de que não conseguiria escapar tão facilmente. Mas agora que Darcia, que era capaz de invocar o grande deus Vida sobre si mesma, e os outros aliados de Vandaliel se reuniram aqui, Heinz tinha certeza de que eles seriam capazes de derrotar Rikudo. Guduranis, que estava à beira da ressurreição. E era improvável que Rikudo conseguisse impedi-los de deixar o campo de batalha agora. O problema era se Vandaliel e os outros permitiriam que eles saíssem, mas... Conteúdo patrocinado. Para cobrir nossa retirada, Heinz começou. Eu vou fazer isso, gritou Edgar, voando para a frente. Agora é a hora de colocar sua vida em risco, disse uma voz dentro dele que o estimulou. Edgar confundiu essa voz com a de sua intuição de aventureiro, dizendo-lhe que quem ajudaria seu grupo a escapar de circunstâncias desfavoráveis era ele, o mais experiente de seu grupo. Ele ativou os fragmentos do espírito heróico Luke dentro de sua própria alma, colocando-o no mesmo estado de ativação da descida do espírito heróico, e com um rugido feroz, ele saltou em direção a Rikudo. Milhões de Sla? Por que comecei a atacar esse cara? Edgar pensou, tão confuso que não conseguiu executar sua habilidade marcial e congelou no lugar. Ele sabia que havia avançado para cobrir a retirada de seus companheiros. Mas por que ele tentou atacar Rikudo, que estava meio cercado por Vandaliel e seus companheiros? Isso só o faria ser morto por Vandaliel e seus companheiros, junto com Rikudo. Heinz e os outros não conseguiram impedir o ataque repentino de Edgar e afinal, ele era o membro mais rápido do grupo. E embora Vandaliel e seus companheiros tenham ficado surpresos com as ações de Edgar, eles não impediram nem tentaram removê-lo do campo de batalha. Para eles, Edgar era um inimigo. Um inimigo fazendo um movimento imprudente e se colocando em perigo não exigia nenhuma ação imediata da parte dele. O único que não pensava assim era Randolph, mas emocionalmente ele estava do lado de Vandaliel. Seus sentimentos de querer salvar Edgar não eram fortes o suficiente para que seu corpo se movesse reflexivamente para fazê-lo. E todos não sabiam o que Rodcourt havia feito com Edgar. Quem tomou medidas imediatas foi Rikudo. Mate ele. E faça contato com ele e sua alma. Rikudo fez exatamente o que o instinto gritou para ele fazer. Enquanto Edgar congelou no lugar, completamente indefeso, Rikudo perfurou seu peito com os dedos dos braços do Rei Demônio, cuja letalidade havia sido fortalecida. Ah, droga, murmurou Vandaliel, percebendo seu erro. Edgar! Heinz gritou de tristeza. Oku e Rikudo gaguejou, surpreso tanto com as ações de Edgar quanto com as suas próprias. A vida de Edgar acabou e, no mesmo momento, Rikudo tocou sua alma. Claro, por causa da maldição que Rodcourt colocou sobre ele, ele foi incapaz de quebrar almas. No entanto, ele foi capaz de tocá-los. Normalmente, tocar uma alma não causaria nem mesmo um arranhão do tamanho de uma unha. Mas havia algo dentro da alma de Edgar, algo que havia sido colocado ali por ninguém menos que o mesmo Rodcourt. É Tis?
Rikudo gritou em perplexidade. Seu corpo começou a convulsionar ameaçadoramente. Mesmo ele não sabia o que estava acontecendo. Enquanto ele gritava, a presença do Rei Demônio emanando dele ficou mais forte. Hollow Cannon, Death Cannon, Crimson Ice Execution Circle, Dark Thunderbolt Spear, disse Vandaliel, tendo um mau pressentimento sobre isso e disparando uma saraivada de feitiços ofensivos. Todos que podem se mover, ataquem. Randolph ordenou. Ao seu comando, Darcia, Isla e os outros atacaram Rikudo também. Esses ataques rasgaram, perfuraram, cortaram e queimaram seu corpo. Mas essas feridas fecharam rapidamente e a presença do Rei Demônio ficou ainda mais forte. Enquanto isso, a presença de Rikudo estava diminuindo e apenas um pequeno vestígio dela permanecia. Segunda R ressuscitado. A ressurreição finalmente chegou. Eu sou o Rei Demônio Guduranis. O enorme ser negro que uma vez foi Rikudo declarou, irradiando uma mana selvagem e descontrolada que era diferente da de Vandaliel ou Mei, mas ainda mais poderosa que a de Darcia com vida desceu sobre ela.